Bom dia, igreja. É um prazer falar com vocês mais essa manhã. Hoje nós vamos fazer a quinta lição da EBD desse trimestre e ela trata a respeito de um tema que é muito importante para todo mundo que segue a fé em Jesus Cristo, que é a liberdade. O planeta todo, o mundo, a gente de certa forma valoriza o tema da liberdade, mas a ótica cristã da liberdade ela é diferente. Então a gente vai abordar essa temática e o versículo áureo. Os dois capítulos são o capítulo 5, o capítulo 6 do livro de Gálatas, e o versículo áureo é o capítulo 5, verso 1. É o verso 1 do capítulo 5, e está escrito assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu vou continuar, mas a essência é a parte A mesmo do versículo. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Pai, por cada lar, por cada família do Teu povo, Senhor Deus, que essa manhã está fazendo a EBD, Pai. Enche nossas casas da Tua presença, Deus. Perdoa onde a gente tem sido ausente e nos ajuda, Senhor Deus, a entender o conceito de liberdade pelo ponto de vista dos Teus filhos, Senhor Deus, dos Teus servos, Pai. Nos ajuda a entender a liberdade pelo Teu ponto de vista, Senhor Deus, da forma que Te agrada, Senhor Deus, da forma que convém a cada um de nós, Teus servos, Pai. Perdoa, mais uma vez eu Te peço, as nossas faltas, e louvado seja Teu nome pelo Teu sacrifício, Senhor Deus, para que nós fôssemos livres, Pai, para estarmos essa manhã falando do Teu amor, falando da Tua ação no nosso viver. É a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje, o autor separa alguns pontos. Tinha um aviso que era para eu ter dado já faz tempo. Eu pedi para ser dado também lá no grupo da igreja, eu mesmo mandei um áudio, inclusive, que é os irmãos buscarem as suas revistas na igreja. A igreja comprou a literatura e as revistas estão lá. Então, se o irmão não puder buscar, fala com os jovens da igreja, o Caio, o Mateus, o Railson. Uma parte da juventude está se mobilizando para dar algum tipo de assistência aos irmãos. E aí, entre elas, pode ser levar a revista da EBD para os irmãos que não podem ir lá buscar. Então, busquem sua revista. Agora que a gente vai esgotar hoje o primeiro livro da EBD desse trimestre, que é o livro de Gálatas. Semana que vem a gente começa o livro de Efésios. Então, enfim, o autor da lição, para quem tem a lição aí, conseguiu acompanhar, ele divide esse tema em tópicos. E aí eu vou tentar seguir mais ou menos a lógica dele, para que a gente entenda os objetivos do estudo de hoje. E para que a gente raciocine alguns questionamentos que ele próprio traz. Por exemplo, irmãos, o quanto a liberdade ela pode se tornar perigosa. O conceito de liberdade, que secularmente é visto, ele é um conceito que ele pode ser muito perigoso. Inclusive, existe uma expressão que alguns irmãos conhecem, que é libertinagem. Então, é uma confusão entre liberdade e libertinagem. Então, esse tipo de confusão, quem é crente, ele não deve cometer. Então, a nossa liberdade no aspecto cristão, ela tem requisitos. Então, talvez a expressão correta seja essa, requisitos. Então, esse tema da liberdade cristã, o primeiro requisito é uma vida de obediência à verdade. Então, quem tiver com a Bíblia aberta aí, os irmãos quiserem manter a Bíblia aberta, em Gálatas capítulo 5, no versículo 7 vai estar escrito assim, na minha versão, que é a NVI. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Lembrando que o apóstolo Paulo ele está escrevendo para a igreja que existia ali na Galácia. Então, quem era da Galácia, da região da Galácia, era chamado de Gálatas, Quem é brasileiro, do Brasil é chamado de brasileiro.
quem é dessa região geográfica era chamado de Gálatas. E ele escreve aos Gálatas, a igreja que tinha lá em Gálatas, e pergunta assim, e fala assim, primeiro ele afirma, né, vocês corriam bem. Ele está usando uma analogia que existia do atleta corredor. A gente tem que lembrar que os Jogos Olímpicos, esse ano, por exemplo, a gente está nos Jogos Olímpicos de 2020, que foi até adiado para 2021 em virtude da pandemia, mas eles já existiam aqui nesse tempo do Paulo. Então, existiam as pessoas que se preparavam para participar dos Jogos Olímpicos nessa região da Grécia, né? E aqui ele está usando essa analogia do corredor, do atleta, para dizer para aqueles cristãos de Gálatas que eles estavam indo bem, eles estavam correndo bem, mas eles foram impedidos a continuar obedecendo à verdade, né? Eles tiveram, como se o treinamento deles tivesse sido obstruído. Tinham iniciado tão bem a corrida na fé, esse é o autor aqui, mas agora estavam sendo impedidos por ensinamentos defeituosos a parar na corrida antes iniciada. Eles não estavam nem freando a corrida, eles estavam parando a corrida, irmãos. O contexto aqui é das religiões, do judaísmo, né? O judaísmo, ele tem uma carga de tradicionalismo, de leis que eram muito pesadas, né? Que desvirtuavam o sacrifício de Cristo, desvirtuam, inclusive. Hoje a gente vive, no século XXI, mais do que nunca, aspectos dessa advertência que é dada aos Gálatas. Porque existem várias igrejas cristãs, protestantes, no Brasil, aqui em Brasília, que elas têm o DNA judaizante. O que é que eu quero dizer com isso? Que são igrejas protestantes que buscam elementos do judaísmo para trazer para dentro do cristianismo. Né? Nós batistas e outras denominações, lógico, do protestantismo, do evangelho, que seguem o evangelho, a gente evita, a gente luta, inclusive, não com violência, mas luta conceitualmente contra a influência judaizante no nosso meio, porque a gente não, vive, a gente vive um novo contexto, que é o contexto do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele dá muita ênfase nisso aqui, né? Então ele faz com que esses obstáculos, né, essas leis, essas regras do judaísmo, eles façam que os crentes percam o foco, né? Eles deixem de mirar no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para voltar para aspectos da lei. Então, a obediência é uma expressão de fé, de compromisso no que representa Jesus Cristo para com a gente, e não compromisso com a velha ordem, com a lei, com aspectos da lei. Até porque a gente não consegue cumprir a lei. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala assim: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Se eu sou livre, eu não preciso mais me submeter àquela lei que os judeus seguiam. Esse é um aspecto. Outro aspecto é a lei, a me submeter a elementos de carnalidade e me submeter ao pecado. Então, o conceito de liberdade no cristianismo ele é muito mais sofisticado, porque ele não é estrito sensu materialista, ele é metafísico. Metafísico, eu quero dizer, ele é abstrato, ele é uma liberdade que ela nos liberta na essência do que é o ser humano. Não é simplesmente uma cadeia física. Lembra que o Paulo e o Silas, eles estavam presos fisicamente e ainda assim, espiritualmente, eles estavam gozando da plena liberdade. Então, a liberdade que a gente tem aqui não é meramente a liberdade física. Mesmo uma pessoa que está presa no presídio, ela pode usufruir dessa liberdade aqui que o apóstolo Paulo está falando. E é a liberdade que realmente importa para quem é cristão. Porque, como eu falei antes, esse cativeiro, que é o espiritual, ele cerceia no meu coração, né? Ele cerceia no meu intelecto, ele cerceia a minha possibilidade de ser feliz. Eu sei que os irmãos talvez tenham se debatido com esse
com essa verdade, que é o fato de que eu não consigo ser feliz se eu sou escravo do pecado. Então eu como pecador, um pecador constante, um praticante do pecado, eu não consigo ter plenitude de alegria e felicidade que só existe naquelas pessoas que estão caminhando com Cristo Jesus. Então o pecado, o cativeiro do pecado, ele cerceia a minha liberdade também para ser feliz, para sentir a plenitude da alegria que Deus pode depositar no coração daqueles que são servo dele. Então o próximo ponto, esse era o ponto 1, né, é o seguinte: liberdade cristã implica produzir vida frutífera, como foi e como é a vida de Jesus, né? Tomamos Jesus ali como exemplo para Paulo e para os discípulos ali da igreja primitiva. E o versículo que se baseia esse conceito, que liberdade implica em produzir fruto, é Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 22. Se os irmãos quiserem ler aí, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, algumas pessoas às vezes falam para a gente pensar assim: qual o fruto do Espírito? Qual o fruto do Espírito você tem mais desenvolvido? E aí isso é um erro que é cometido porque quando a gente faz analogia com outros conceitos, como por exemplo os talentos, né? O talento, os dons, aliás, o dom de línguas, o dom de hospitalidade, eu posso ter eles em separado, mas o fruto do Espírito, ele é um conjunto, né? Então, quando eu estou me relacionando com Cristo, eu ganho um pacote completo, é como se fosse um combo ali, né? O combo que vem o sanduíche, o refrigerante, a batata. Então, aqui, quando eu me relaciono com Cristo de forma genuína, eu recebo o fruto do Espírito completinho. E então eu tenho que ter tudo isso junto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A melhor analogia que eu vi foi na escola bíblica das criancinhas, em que eles usavam a mexerica, né? Uma mexerica, que é uma fruta que tem gomos, né? E cada gomozinho da mexerica, ela representava uma característica dessa. Então é assim que funciona o fruto do Espírito. E o ponto 3 é que a liberdade cristã, ponto 3 é a liberdade cristã implica andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. O versículo está lá em Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um para que também não sejam tentados. Dois pontos importantes aqui, irmãos, é que a gente está vendo aqui, ó, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Então, a pessoa está em dificuldade espiritual, ela está em crise espiritual, e aí a gente, como servo de Deus, a gente tem a obrigação de estender a mão para ela. E a expressão que aqui é usada na minha tradução é restaurar. Eu sei que algumas traduções usam a palavra corrigir. Tá certo também, mas a restaurar dá menos pano para manga para que o irmão assuma uma postura inadequada em relação à pessoa que está precisando de um auxílio, de uma ajuda. Restaurar tem mais sensação de ajuda. Corrigir parece uma coisa mais autoritária. Então, a nossa postura para quem está precisando de apoio espiritual é de apoio mesmo, né? É de restaurar, ajudar a pessoa a se reerguer, né? E quem está em pé, cuidado para que não caia. O versículo bíblico vai dizer mais tarde, e esse texto aqui, ele dá esse contexto também. Ele diz assim, ó: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, esse é o ponto 3.
Nossa liberdade é andar com pessoas que também, com as quais Jesus deu a sua vida na cruz, para as quais, né? Então, uma das coisas mais difíceis, às vezes, para pessoas que se convertem é abandonar o seu círculo de convivência antigo e caminhar com pessoas que são servos de Deus. E isso é muito importante. Para quem é crente, o nosso ciclo de convivência deve ser o máximo possível de pessoas que são domésticos na fé. O ponto 4 é: liberdade cristã implica vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Quem puder ler aí, Gálatas capítulo 6, verso 8, que diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu sei que às vezes a gente esquece, mas a palavra semear, irmãos, nada mais é do que multiplicar. Né? Se eu planto um grão de milho, eu vou colher dali milhares, talvez, de outros grãos de milho, né? Cada espiga tem não sei quantas centenas de grãos, então é um efeito de multiplicação. E aí, esse texto me convida a multiplicar o que é mais inteligente ser multiplicado. Se eu multiplico o aspecto da minha carnalidade, o resultado vai ser eu perecer. Porque a carne é perecível, irmão. A nossa carne é frágil. A gente vê o quanto nossos corpos, o nosso sistema, o nosso planeta, ele é frágil. Há um vírus, né? Agora nesse momento da pandemia, um vírus microscópico, ele parou o planeta Terra, né? E o nosso corpo, uma hora, vai ser derrotado, ele vai perecer. Por vários problemas, ele é perecível. Agora, o espírito, o que é relativo ao espírito, é imperecível, é para a eternidade. Então, a nossa liberdade ela é utilizada para investir no que é eterno, né? No que é para a eternidade. O ponto 5 é: liberdade cristã implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo escreve aqui em Gálatas capítulo 6, verso 14, ele escreve assim, ó: quanto a mim, 6,14, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então ele fala assim, quase como se fosse um clamor também, uma oração, que eu jamais me glorie, né? Tá amarrado, como se ele dissesse assim, né? Então, a nossa liberdade não é para a nossa glória, não é para que eu use para o meu engrandecimento, mas para o engrandecimento da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, irmãos, ela representa uma crucificação para o mundo, um morrer para o mundo, né? E o mundo morrer para mim. Eu ter liberdade em relação ao atrativo que o mundo exerce em mim, o cativeiro que o mundo exerce em mim, para que eu tenha um raciocínio menos materialista. Lembra que o mundo ele representa materialidade e o espírito representa o nosso intelecto, a nossa alma, a nossa vida eterna, né? Então é esse investimento que quem é crente utiliza a sua liberdade para fazer. E esse foi o último tópico, irmãos. Talvez a ênfase principal dessa lição seja o aspecto de que a liberdade cristã implica uma vida dinâmica e ativa na semeadura do que é espiritual, né, em contraponto ao que é carnal. E aí o autor ele finaliza dando 4 dicas para a gente, irmãos. A primeira dica é 4 dicas para que a gente aprenda a usufruir da nossa liberdade. Usufruir da nossa liberdade. Irmãos, ter liberdade total, às vezes, não é bom. O que eu quero explicar com isso? Por exemplo, a Hannah, minha filha, ela, quando estava com 8 meses, se eu desse liberdade para ela, eu sei que é um exemplo muito louco, mas se eu desse liberdade para ela, toda pedra que ela pegasse no chão, ela ia engolir. Era o que ela queria fazer, era o instinto dela. Então, eu usufruir bem da liberdade exige maturidade,
exige um certo desenvolvimento. E aí, essas dicas, elas são muito importantes porque elas têm a ver com a nossa maturidade espiritual. E maturidade vem com o tempo e não tem a ver com idade, necessariamente. Tem a ver com tempo de intimidade com Deus. Então, ponto 1 dessas dicas são 4. Aprender a dizer não para as coisas que contrariam a sua liberdade em Cristo. Esse é o primeiro aspecto. Eu tenho que aprender a dizer não, irmãos. Isso não tem nada a ver com minha liberdade com Jesus, então é não para mim. Eu estou longe disso. 2. Aprender a desenvolver uma atitude que promova o reino de Deus. Então a minha liberdade é para a promoção do reino de Deus, é para eu ter liberdade de trabalhar para o Senhor. 3. Com fé e com honradez, né? 3. Não negocie jamais, esse ponto eu achei até o mais importante, não negocie jamais a sua liberdade em Cristo, Jesus, em troca de uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e escravizante. Irmãos, muita gente troca a sua liberdade por um prato de lentilha, troca a sua liberdade por uma migalha, por um prazer momentâneo ali. E um prazer momentâneo, muitas vezes, me escraviza para sempre. Quando a gente repete que um abismo leva a outro abismo, significa que uma decisão errada ela pode me escravizar. As pessoas que tomaram a decisão, por exemplo, de usar crack, né, foi a última decisão que tomou, né? Para algumas pessoas, né? Eu sei que Jesus pode nos libertar disso, mas para algumas pessoas ela tomou essa decisão de forma livre e depois não teve mais liberdade para nada. Então eu não vou negociar minha liberdade. Eu não vou trocar minha liberdade em Cristo, que é preciosa, que é maravilhosa, por um prato de migalhas. E por um prato de nada, na verdade. 4. Permita que o Espírito reproduza em sua vida a vida de Jesus na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Então, irmãos, eu vou permitir que na minha vida se desenvolva o fruto do Espírito Santo. Eu já falei várias vezes que se, às vezes, um versículo bíblico mudaria a minha vida inteira. Então, às vezes, um verso bíblico, irmão, que você leve a sério, ele muda tudo na sua vida. Eu tenho um exemplo aqui, que é o verso 22 do capítulo 5 de Gálatas. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é... Aí imagina, irmão, se eu pego e levo a sério esse versículo e falo assim, a partir de hoje, eu vou lembrar desse versículo e eu vou desenvolver na minha vida o fruto do Espírito para que eu tenha tudo isso. Eu tenha mais amor, mais alegria, mais paz, mais paciência, mais amabilidade. Imagina, irmãos, você ser uma pessoa amável. Você ser uma pessoa amável, você vai evangelizar a sua família, seu trabalho, todo mundo. Porque todo mundo gosta de uma pessoa que é amável, né? Porque você sente que ela é amável. O texto bíblico diz que os olhos são candeia da alma. Então eu não posso disfarçar que eu sou amável, eu tenho que ser amável mesmo. Então, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esse último tópico é isso. Eu permitir que a semeadura do Espírito faça frutificar em mim esse bom fruto, esse fruto do Espírito Santo. Então, essa é a lição de hoje, irmão. Semana que vem a gente vai estar estudando, começando o capítulo 1, o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Lembrando mais uma vez, quem não tiver a literatura, busque lá na igreja. Vamos orar? Bondoso Deus, abençoa nosso povo, nossa igreja, nossos irmãos, Senhor Deus, cada um de nós, nossas famílias, nos guarda, Senhor Deus, da doença, Pai, dessa doença e de qualquer outra doença. Nos guarda da crise financeira, Pai, que tá se colocando sobre o nosso país. E nos guarda, Senhor Deus, de qualquer dificuldade espiritual também. Nos fortalece, Pai. Nos faz usufruir desse fruto do Espírito, Pai. Enche nossas casas, Pai, da Tua presença. Que tão somente Cristo Jesus prevaleça no lar de cada um de nós, no coração de cada um de nós, Pai. No caminhar, nas decisões que a gente tem que tomar, Pai. Sejam orientados pelo Senhor.
Perdoa as nossas negligências, Deus. Perdoa, Senhor Deus, a nossa avareza. Perdoa, Senhor Deus, os nossos erros, Pai. E nos ajuda a ter uma vida de intimidade e confiança em Ti. É a nossa oração agradecendo pelo Teu amor tão grande, manifesto ali na cruz do Calvário. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém.